Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos mais essa semana reunidos para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas de lado, de nosso dia a dia, e nos entregando ao Mestre Jesus, nos unindo a Ele, que possamos aprender com os seus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. Dentro do capítulo Bem-aventurados os pacíficos, os mansos e pacíficos, hoje nós vamos falar sobre a cólera. O homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento que torna infelizes todos que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama. E que mágoa mortal não sentirá se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades de coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então vamos primeiro entender emocionalmente o que seria a cólera, né? Psicologicamente, a cólera, ela é uma raiva adoecida, né? A raiva já é uma emoção doente, porque já é um desequilíbrio, um descontrole. A cólera é uma raiva no seu ápice. Então, o indivíduo que está com raiva, está raivoso, ele extrapola através de ataques coléricos, como está aqui mencionado. Ele se volta contra tudo, inclusive a objetos inanimados. O que seriam objetos inanimados? De repente quebra as coisas, quebra uma cadeira, quebra uma mesa, né? Quebra um vaso, coisas que não têm o menor sentido. Pode muitas vezes ir além desses objetos inanimados e atingir até as pessoas da sua própria família, ou no ambiente de trabalho, extravasando com um instinto extremamente animalesco, primitivo, que já não comporta mais o homem da atualidade, o homem que evoluiu. Então, primeiro que essa doença, que é a cólera, ela afeta, em primeiro lugar, o indivíduo colérico, o indivíduo que sofre com a cólera. Por quê? Porque ele desarranja, ele desalinha todos os centros de força dessa pessoa, todos os chakras, né? Depende como queiram, ou chakra, ou centro de força. Fica tudo desalinhado, tudo desajustado, e de uma forma mais efetiva a cólera ela afeta a região
do plexo solar, aqui na região que a gente chama vulgarmente de boca do estômago, né? Aquela região em que regula nosso sistema digestório, nosso sistema gástrico. E em específico, de forma muito direta, o fígado, que vai produzir mais bilis, né? E vai desajustar todo o sistema digestório dessa pessoa e vai afetar a parte circulatória, afetar outros órgãos. Uma pessoa no estado de cólera muito violento, no estado de frenesi, né, uma ação frenética, de raiva, de cólera, ela pode ter até um AVC, que seria um acidente vascular cerebral. Antigamente, a psicologia acreditava que a pessoa pegando uma almofada e esmurrando num momento de muita raiva, ela iria extravasar todo aquele impulso de raiva, de irritabilidade, e que iria aliviar. Hoje, tanto a ciência como o espiritismo explica exatamente o contrário. Quanto mais eu tenho um movimento brusco de tentativa de extravasar essa irritabilidade, mais eu me desequilibro fisicamente, espiritualmente, e eu mascaro, né? Eu estou mascarando, eu estou fingindo um alívio que na realidade não acontece. A única forma de eu me curar da cólera é indo na mão contrária, que é na mansidão. E não é uma mansidão que é externa somente, ela é uma mansidão, uma calmaria que tem que começar dentro de nós, né? Então, primeiro, nós temos sempre que exercitar a reflexão, né? O pensar. Por que determinadas coisas me desequilibram a tal ponto de eu ter a necessidade de esbravejar, esmurrar paredes, bater portas, quebrar as coisas, agredir os filhos, chutar o cachorro, sabe? Chutar o carro. Tem cenas bizarras na internet de pessoas que começam a chutar o carro num ataque raivoso, né? Se machuca, se fere, sangra, né? Olha o desequilíbrio que essa pessoa entra. E a única forma de sair dessa situação de desequilíbrio é fazendo exercícios continuados, diários, mantendo uma rotina, né, de mansidão. Eu aconselho as pessoas que sofrem com a cólera e com a raiva, né, que é uma pessoa muito raivosa, que pratiquem a meditação, né? Tem meditação guiada no YouTube. Pratiquem a meditação, faça exercícios de respiração, que a primeira coisa que é necessário é que acalme os pensamentos, né? É necessário que os pensamentos sejam colocados em seu devido lugar, que nós possamos dominar, né, ter o autodomínio desses impulsos mais agressivos que nos desequilibra, né? Então existe condição através da oração, da prece, né? E o que também nos provoca esses ataques de cólera? Muitas vezes esses ataques de cólera, eles são uma forma infantil, imatura, birrenta de não concordar com aquilo que de repente eu gostaria que acontecesse. Então eu quero a coisa de uma forma, ela acontece de outra, eu sou contrariado. Então, muitas vezes na infância eu fui bloqueado, meus pais não me deixavam falar, ou até em outras encarnações, eu já trago isso, um vício de outras vidas, mas pode ser nessa mesma existência, eu fui muito bloqueado, eu fui muito impedido de extravasar o que eu pensava, o que eu sentia, e esses bloqueios todos, eles vão ficando internalizados. Então, eu não desenvolvo a habilidade
do diálogo. Eu não aprendo a dialogar. Então eu tenho esses rompantes, esses ataques desequilibrados de cólera, de raiva, né? Esse desequilíbrio. Por quê? Porque eu não eduquei, eu não tenho inteligência emocional e espiritual para entender as ações ou as atitudes, né, de outras pessoas que contrariam, ou até de fenômenos que contrariam o que eu desejo. Então, de uma forma imatura e infantil, eu quero me rebelar. Então eu tenho ataques de cólera, eu saio quebrando tudo. Em alguns casos, infelizmente, acontece em todas as classes sociais, maridos que agridem a esposa que também vão para cima do marido e agridem os filhos em ataques de cólera, que infelizmente isso baixa a nossa vibração espiritual e faz com que estejamos alinhados com os irmãozinhos menos felizes, que se aproveitam desse nosso momento de baixa vibração e pioram, incitam mais essa raiva, esse desequilíbrio, esse desajuste, como está dizendo aqui, né? E num momento desse, a gente pode acabar magoando ou ferindo fisicamente um ser da nossa família, até essa pessoa batendo a cabeça, vindo a óbito, e o que nos trará somente desilusão. A cólera, como está falando aqui, não exclui a qualidade do coração, né? Nem sempre uma pessoa colérica, na sua grande maioria, não é uma pessoa má. É uma pessoa que tem um bom coração, é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa do bem e de bem. Mas é uma pessoa que, em decorrência das consequências ou dessa encarnação ou de vidas passadas, desenvolveu bloqueios emocionais, não desenvolveu inteligência emocional, inteligência espiritual e não consegue lidar com aquilo que o contraria, né? E acaba tendo atitudes extremamente violentas e que, em primeiro lugar, desequilibra o próprio perispírito, o espírito, consequentemente o corpo, o emocional. Então só faz mal primeiramente a si e depois aos outros, a quem ama, com quem convive. Troca de energia, né? Enquanto você fazia a explanação, a reflexão, eu pensava que tudo é uma troca de energia. Quando eu dou o carinho, eu recebo o carinho. Agora, quando eu tenho cólera, raiva, não somente naquela cólera exacerbada, né? aquela coisa explosiva, mas no meu dia a dia eu tenho lá aqueles repentes, aquelas grosserias que a gente acaba praticando contra o outro, no trabalho, com a família, no nosso dia a dia, e é uma troca de energia. Só que naquele momento eu estou despejando toda a minha ira, e eu vou ter o que de pensamento do outro? Quando eu distrato um empregado, quando eu distrato um familiar, esse outro pode até se calar. Mas quais são os pensamentos que eles estão emitindo contra você naquele momento? Tudo isso depois nos vai causar doenças. O desequilíbrio dos chakras, como você mesmo colocou. Então, é difícil às vezes a pessoa, mas eu não me controlo, eu sou explosivo. Precisa procurar ajuda de um psicólogo, de alguém que possa te auxiliar, te ensinar a transformar esses maus pensamentos. E para você que é agredido, também está aí um momento para você exercitar a caridade. Porque você está sendo agredido, mas você está tendo a oportunidade que no momento que você se cala e está ouvindo, que você não xingue até a terceira geração dessa pessoa, né? Você pode exercitar a caridade emanando bons pensamentos. Terceira geração. Você fala assim, né? Jesus ensinou, né, que se te bateram na face de um lado, dê a outra. É impossível, né?
Ninguém tem sangue de barata, né? Mas você pode sim, por pensamento... Ainda alcançaremos. Mas você pode, por pensamento, bloquear essa energia negativa, essa energia tóxica que esse colérico está jogando em cima de você. De que forma? Tentando emanar bons pensamentos. É fácil? É trabalhoso. Mas está aí uma forma de você também fazer sua caridade por pensamento, porque tudo na nossa vida é pensamento, né? Então fica aí a dica. E aí, o Sérgio falou uma coisa muito importante, né? A pessoa que convive com quem sofre da doença da raiva, né? Com o colérico, que a pessoa que tem a tendência colérica, está aí uma grande oportunidade de desenvolver, de exercitar, como o Sérgio disse, a amorosidade, o silêncio amoroso, né? Em que, mesmo que você discuta com aquela pessoa, porque, como o Sérgio disse, ninguém tem sangue de barata, por enquanto não temos o que seria o sangue de barata, né? Por enquanto não temos essa evolução de Cristo, de dar a outra face. Enquanto a gente não chegou ainda nesse patamar de Jesus, de dar a outra face, nós ainda vamos alcançar verdadeiramente essa qualidade. O que nós podemos fazer? Buscar não entrar no mesmo confronto, né? Então, se a pessoa está esbravejando do seu lado, primeiro você tenta dizer para essa pessoa que aquele desequilíbrio dela não irá ajudá-la. Mas não é dizendo, fique calmo, porque quanto mais você disser para uma pessoa colerizada, que é para ela se acalmar, mais colerizada ela irá ficar, porque você está reprovando, você está mostrando que você está calmo e equilibrado e o outro é um desequilibrado. Isso piora a situação, né? Mas talvez você espere passar aquele momento e depois, de forma calma, você, né, com uma conversa, você tente explicar, olha, isso não te faz bem, esse desequilíbrio primeiramente não te faz bem. Vamos tentar conversar a respeito, tentar fazer uma oração para essa pessoa, para que ela consiga ter o autodomínio, não que ela se prenda mais, mas que ela tenha o autodomínio, que ela desenvolva, se não tiver condições, como o Sérgio falou, de fazer uma terapia, que ela desenvolva ferramentas. O que seriam ferramentas? A prece, a meditação guiada, o relaxamento, exercícios de respiração, puxar o ar, segurar por alguns segundos, puxar pelo nariz por alguns segundos, soltar pela boca. Esses exercícios de relaxamento vão ajudando a pessoa a se acalmar. E através disso ela vai transmutando, ela vai transformando a ira, né? E vai se acalmando, vai se tornando mais virtuosa. É um trabalho extremamente difícil para a própria pessoa e para quem convive com ela. Mas como nada acontece por acaso, ninguém convive com uma pessoa que sofre da doença da raiva, da cólera, aleatoriamente. Se convive é porque tem uma finalidade de ajudá-lo a se reequilibrar e pelo menos a ir trabalhando esse movimento autodestrutivo que faz mal para ele e para o seu próximo, né, para com quem ele convive. E então nós temos aí um desafio, tanto para quem é colérico como para quem convive com o colérico, né? A gente precisa buscar o reequilíbrio. Estamos vivendo momentos muito turbulentos e somente através de oração, da paz e da perseverança no caminho do amor é que a gente vai conseguir a cura dessas chagas que, no caso, seria a cólera, a raiva, né? A irritabilidade. É isso. Não? É isso aí. Mas agora nossas vibrações, vamos unir nossos melhores sentimentos em prol de toda a humanidade. Sinta, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com luz, com amor, com muita fé. Ao lado do Mestre Jesus, vamos caminhando pela praia, descarregando todas as nossas energias negativas,
Vamos caminhando pela areia, tocando o mar e sentindo as nossas energias sendo renovadas, sendo transformadas em amor e luz. Agora, unindo nossos corações ao de Jesus e ao de todos os nossos irmãos, vamos emanando nossos melhores sentimentos ao nosso planeta. Vamos envolvendo os países que se encontram em conflito, em amor, em paz, na Rússia, na Ucrânia, na China, em Taiwan. Vamos envolvendo os refugiados de guerra, os órfãos de guerra, os irmãos que perderam seus familiares em paz, em harmonia, em perseverança. Vibremos pelas famílias que choram pela perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, agressões físicas, cólera. Vamos envolvendo essas famílias em amor, em luz. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos hospitalizados, pelos irmãos que estão à espera de um leito nos hospitais. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Sintam-se envolvidos pelo Mestre Jesus. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Aos irmãos que possam estar nos incitando à cólera, que sejam também amparados, envolvidos em amor e luz. Te pedimos, Mestre querido, pela proteção de nossos lares, proteção de nossos familiares, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor e luz possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Silenciamos para que possamos abrir o coração a Ti, a fim de fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para transformar nossas enfermidades em luz, em saúde, para transformar nossa cólera, nossa raiva em paz, em harmonia, em perseverança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, primeiro gratidão, porque estamos tendo bastante curtidas no Facebook, no vídeo, mas por favor sigam a nossa página, Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no YouTube, viu? Porque a nossa finalidade é levar o amor, a paz e um pouquinho dos entendimentos de Jesus. Por quê, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Um forte abraço.